Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar de um assunto muito importante. Irei falar sobre Deus odeia o divórcio. Apesar dessa expressão soar forte, é exatamente essa a posição que Deus tem em relação ao divórcio. Veja o que é que diz o texto sagrado do livro do profeta Malaquias, capítulo 2, verso 6. Está escrito: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Então Deus, ele odeia. Amados irmãos, o divórcio, normalmente, ele encerra o vínculo matrimonial, podendo ser consensual, isto é, de uma forma amigável ou litigioso, através de conflitos ou judicial. Mas o que diz a Bíblia a respeito desse assunto? É isso que nós iremos tratar em ligeiros tempos. Para você ter uma ideia, eu copiei aqui alguns dados do IBGE. Veja que interessante. Redobra sua atenção. O divórcio normalmente tem sido um divórcio para cada 2 ou 3 casamentos. Pesquisas atuais mostram isso. Então, a cada 2, 3 casamentos que são realizados todos os dias, então tem um divórcio. Lamentável, mas é a dura realidade. A duração normalmente do casamento tem diminuído de 15 anos para 13 a 14. O interessante é que cresce o número de separações entre pessoas com mais de 50 anos, que normalmente agora é conhecido por divórcio cinza. E os motivos aos quais o IBGE, através das pesquisas, relata que as pessoas têm se separado por problemas financeiros e infidelidade financeira. Dentre tantas coisas, as principais causas apontadas pelas pesquisas são a infidelidade financeira e problemas financeiros. Então, tome muito cuidado no que se refere a finanças. Vocês são uma só carne, como diz a Bíblia, são companheiros de vida, então não tem que haver segredos, apesar de vocês terem a sua individualidade, mas vocês são um casal, são uma família constituída por Deus. Então, chega de segredos. E para você ver que a coisa é muito séria, só no ano de 2025 foi 470 mil separações. Veja, só aqui no Brasil, 470 mil casais se separaram. E aqui no Brasil, eu quero agora que você redobre a sua atenção, uma coisa muito importante, esse dado que eu vou dar. No Brasil, essas pessoas são impulsionadas, muitas pessoas que estão sendo levadas ao divórcio, por mudanças legislativas, guarda esse dado, e pela maior liberdade social. Que absurdo, irmãos. Lamentável como as pessoas têm se distanciado de Deus, dos seus princípios, os quais Ele estabeleceu para que todos nós andássemos nele. Mas a Bíblia diz que temos que ser imitadores de Deus, como filhos amados, e somos filhos de Deus. Também a Bíblia diz que devemos imitar o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou isso: olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o posicionamento de Deus em Malaquias 2,6 está escrito. Malaquias, capítulo 2, verso 6. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Então Deus odeia, Ele abomina, Ele detesta, Ele não gosta, porque isto é nada mais do que uma quebra da aliança, onde causa destruição na questão, no âmbito emocional, especialmente no âmbito espiritual, e fere o plano original de Deus de uma só carne. Então, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra presente, esse é o ministério terreno, que durou aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio, ele foi questionado pelos fariseus acerca do divórcio. Então, convido você que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 19. Como eu estou aqui com a Bíblia aberta, iremos ler alguns versículos. Prometo que serei breve, para não fatigar os irmãos e as irmãs que estão assistindo. De antemão aqui, quero agradecer, expressar minha eterna gratidão a todos que oram por mim, que é a melhor ajuda que eu recebo. Sou eternamente grato e dependente das vossas orações. Por todos que deixam o like, compartilham, interagem aqui no canal, assim o algoritmo vai ver que esse material é bom e vai recomendar para as pessoas assistirem. Não busco aqui fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas o meu intuito é levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus, com o seu próximo, e compartilhar o pouco de conhecimento que tenho com os amados amigos e irmãos. Então, minha eterna gratidão, irmão. Se puder, compartilhe esse conteúdo, deixa o like, fortaleça esse canal, me ajude. Essa missão é uma coisa, é algo muito importante. Então, sozinho não fazemos nada. Vamos dar as mãos, nos unir em oração,
me ajuda. Eu sei que tem pessoas que têm um conhecimento melhor que o meu, tem mais influência, nós estamos aqui para fazer essa missão, mas eu peço a você, já que eu estou aqui cumprindo essa missão, usando as redes sociais para pregar o Evangelho, também peço a você que muitas das vezes assiste no Instagram, assista aqui no YouTube também, fortaleça esse canal em nome de Jesus Cristo. Se esse canal tem sido bênção para a sua vida, não peço dinheiro, não peço nada disso aqui. Simplesmente as vossas orações, que roguem por mim. E também, se puder e se você quiser, às vezes a pessoa pode, mas não quer, não tem problema algum. Também compartilhe e deixa aqui suas críticas, suas dúvidas, sugestões. Temos playlists onde abordamos diversos assuntos. É um prazer, irmãos, ter a vossa interação aqui no canal. Então vamos para a Bíblia, Mateus capítulo 19. No versículo 3, o questionamento dos fariseus a Jesus, que diz: Então chegaram, Mateus 19, verso 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Fizeram uma pergunta. Existe aqui um diálogo nos versículos posteriores, mas para ganharmos tempo, vamos pular para o versículo 6. Aí Jesus Cristo disse: Olha, na parte final, mas vamos ler todo o versículo? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Na parte final do versículo, na parte B, podemos dizer isso, está escrito: Portanto, que Deus ajuntou, outras traduções, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí o interessante é que no verso 7, após a resposta do Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, eles voltam a questionar o Senhor. Veja que diz o versículo 7. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Outra pergunta bem interessante. Uma pergunta que, vez por outra, eu escuto. Creio que você que vive em igreja ou em outra religião, as pessoas sempre abordam esse tema, né, divórcio. Aí veja que Jesus fala no versículo 8, Jesus Cristo fala o real motivo da permissão a qual o profeta Moisés permitiu o divórcio. Veja que diz: Disse-lhes ele, ou seja, Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas veja que frase interessante o Senhor destaca: mas ao princípio não foi assim. Deus não fez a família é projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, a primeira instituição criada foi a família. Então o inimigo ele é anti-Deus, o inimigo de nossas almas ele quer destruir a família, tem usado seus meios, seus adeptos. Então nós, como servos de Deus, pela misericórdia de Deus é que estamos em pé, temos que nos unir em oração, consagrarmos a nossa vida, blindar a nossa família à luz da palavra de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, fechar todas as brechas as quais o inimigo queira adentrar em nossas vidas, pois a Bíblia diz: aquele que está em pé, ele que não cai. Então temos que ter cuidado, irmãos. Muitas famílias têm sido destruídas porque não estão pautando sua vida pelas orientações as quais estão nas páginas das Sagradas Escrituras. Então veja, aí no versículo número 9, o Senhor falou um motivo ao qual, de fato, o Senhor Deus permite o divórcio. Veja, não que Deus goste disso, mas Ele permite, dado a fragilidade humana, a limitação humana, a única coisa. Coisas aqui que acontecem que também aos olhos de Deus são algo abominável. Veja o que diz o versículo 9. Jesus falando: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, outras Bíblias falam prostituição ou relações sexuais ilícitas, ou seja, infidelidade conjugal, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, ou seja, a divorciada, também comete adultério. Se você se separa da sua mulher, de acordo com Jesus Cristo, sem ser por motivo de uma traição, infidelidade conjugal, você que casar com outra pessoa vai estar tendo na prática do adultério. E quem casar com a pessoa que você deixou, por exemplo, eu sou casado, deixa minha esposa sem ser por motivo de traição e me caso com outra mulher, então a pessoa que casar comigo vai estar em adultério, e quem casar com a minha esposa também vai estar na prática do adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Diversas passagens bíblicas as quais falam de assunto de pessoas que ficarão excluídas do reino dos céus. Os adúlteros estão lá, mas se você cometeu adultério e se arrepender de coração, reconciliar-se com a sua esposa, o seu esposo, Deus, ele vai te perdoar, mas tem que ser um arrependimento sincero. Tem pessoas que estão trocando de mulheres, outras estão trocando de homens, deixando seus companheiros e companheiras como se fosse roupa, irmãos. Ah, eu não quero mais essa mulher, eu não quero mais esse homem. Então você deveria ter cuidado antes de casar, saber que não somos perfeitos,
saber que o homem tem defeitos. Ah, meu marido é assim, mas se você arrumar outro homem, vai ter defeitos as quais seu marido não tem, às vezes piores. Não estou aqui defendendo a bandeira dos homens, também das mulheres. Sua mulher tem algum defeito, irmãos? Ela é um ser humano passivo de erro, como também seu homem, seu marido é um ser humano passivo de erro. Todos nós erramos. Como disse o Senhor Jesus Cristo, quem não peca, tira a primeira pedra. Então todos nós somos passíveis de erro. Não devemos ficar prostrados no erro e achar que seja algo comum. É comum errar, sim, não é comum viver na prática do erro. Então, a não ser por causa da fornicação, ou seja, relações sexuais ilícitas, a prostituição, não é permitida à luz das Sagradas Escrituras a separação. Então tome muito cuidado, irmãos, com quem você escolhe, durante a fase do namoro, vá conhecendo a pessoa. Sei que só conhecemos a pessoa na convivência, né, no dia a dia, que às vezes nós passamos para a pessoa aquilo que queremos passar, né? Às vezes somos bons atores e atrizes. Isso aqui fica um lembrete para você aqui e uma advertência. Seja sincero, seja transparente, mostre quem de fato você é, irmãos. Às vezes, para querer conquistar o homem, quer ser o que ele não é, uma mulher, mas tome muito cuidado. Reveja seus conceitos, reveja suas posições, suas atitudes, peça direção a Deus, sabedoria. Se errar, peça perdão, não é feio. Feio é permanecer no erro, à luz das Sagradas Escrituras. Então, veja só. Então, a resposta ao tema, se Deus odeia o divórcio, pelo texto que lemos em Malaquias 2,6, sim. Ele diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, porque isso é uma quebra da aliança, irmãos. Causa destruição emocional, espiritual, fere o plano original de Deus, a qual diz que serão ambos uma só carne. Diz o texto. Olha aqui Mateus 19,5. E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então isso é um mistério muito poderoso. E ainda tem uma recomendação divina que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre casamento, capítulo 7, versos 10 e 11. Veja que Deus, se utilizando os lábios do apóstolo Paulo, fala ao povo de Corinto, que também serve para todos nós. Está escrito, capítulo 7 de 1 Coríntios, versos 10 e 11. Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. No verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar. E diz mais, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então a recomendação divina é essa, que o homem jamais deve deixar a sua esposa, a esposa jamais deve deixar a sua esposa. Se deixarem, que fique sem casar, mas o certo é que exista o perdão, exista a reconciliação, feche todas as brechas, não dá vazão para o inimigo agir em vossas vidas e serem felizes, para a honra e para a glória de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, espero ter ajudado você. Aqui no canal, eita, perdão, acabei gaguejando. Aqui no canal tem uma playlist, dentre outras, com o tema relacionamento. Abordo diversos assuntos, as quais eu tenho certeza que irá vos ajudar na caminhada do dia a dia. Irmãos, eu recebo mensagens quase que direto, não vou dizer todos os dias que eu estaria mentindo, mas quase todos os dias, toda semana ou mês, eu recebo vez por outra mensagem de casais, mensagem de amigos e amigas, pessoas da igreja que eu converso, de outros ministérios, através das redes sociais, ou até na rua, estamos ali parados, numa fila de uma lotérica ou de banco, entre uma conversa e outra, ou no evangelismo, alguém fala sobre divórcio, que quer se divorciar, quer banalizar o matrimônio, e a Bíblia diz que venerado entre todos seja o matrimônio. Veja, vamos ler esse texto. Me veio à memória agora esse texto em Hebreus. Deixa eu aqui localizar o texto, irmãos. Hebreus, palavra do Senhor Jesus Cristo. Veja o que é que diz a Bíblia sobre o matrimônio. Hebreus, capítulo de número 13, verso 4. Guarda essa palavra no seu coração, você que é casado ou casada, ou você que pretende se casar. Casamento não é brincadeira. Casamento não é só juntar suas coisas e morar com alguém. Veja o que é o casamento. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém os fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. Então jamais venha cometer um adultério, jamais venha trair seu cônjuge. Se não estiver dando para conviver, irmãos, sente, tente ver qual é o problema. Caso não consiga resolver de uma forma amigável, não parta para a violência em momento algum, repreenda isso da sua vida, se controle, procure uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta familiar, procure o líder da sua igreja, procure seus pais, seus sogros, enfim, procure pessoas abalizadas as quais pode dar uma direção a você, mas não procure qualquer um, irmãos, procure alguém que você veja que de fato tem um temor de Deus, pois o que Deus uniu não separe o homem, não estamos aqui para separar ninguém, em hipótese alguma eu recomendo o divórcio, eu recomendo sempre a reconciliação, irmãos, mas existem casos que são terríveis.
Tem pessoas que estão sofrendo porque não souberam seguir a direção de Deus, buscar um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque nem todo mundo está na igreja, irmãos, é servo de Deus, está ali por estar. Às vezes quer um status, uma posição para iludir alguém. Então tome muito cuidado quando for escolher alguém para viver ao seu lado. Então sempre escuto essa questão do divórcio, as pessoas banalizando o que diz a palavra de Deus, mas nós não pautamos a nossa vida no que diz a cultura mundana, mas nas Sagradas Escrituras. E foi isso aqui que eu trouxe uma rápida e breve exposição para vocês acerca do posicionamento divino dos apóstolos, enfim, o que a Bíblia fala sobre divórcio. Tratamos aqui, existem outros temas relacionados a esse assunto na playlist de relacionamento. Peço a você que, se quiser e puder, confira os vídeos. São vídeos pequenos, entre 10 e 12 minutos, outros bem menos. Eu trago uma breve reflexão que eu tenho certeza que irá te ajudar. Então, que você e eu possamos orar pelas famílias, interceder pelas famílias. Nesse exato momento que estamos aqui, famílias estão sendo constituídas para a glória de Deus, mas, infelizmente, para a alegria do inimigo em nossas almas, muitas famílias estão sendo destruídas. Então, que nós possamos, irmãos, em nosso momento de oração, além de orar por todos nós, nosso trabalho, familiares, orar também pelas famílias. Então, que possamos interceder. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês poderosamente.